tudo bem? Estou aqui na nossa faculdade, em presença de um dos nossos discentes, que vai me ajudar aqui com essa aula de revisão e de reposição sobre sistematização da assistência. Nós vamos estar falando hoje de como pesquisar o livro, os diagnósticos de enfermagem segundo Nanda, tá? Na edição 2018-2020. Vocês se lembram que Nanda é o livro da taxonomia diagnóstica. Vocês também se lembram que dentro da parte 1 e 2 nós temos todas as explicações desse livro, né? Todas as explicações oriundas, na verdade, da entidade, da instituição que declara quais foram os últimos diagnósticos que foram atualizados para a versão 2018-2020, quais os diagnósticos que foram retirados, que tipo de alterações foram colocadas, que tipo de, vamos dizer assim, de critérios que foram utilizados para a atualização dessa versão. Quero lembrar também que todas as vezes que vocês forem utilizar um livro de Nanda para nomear, vamos dizer, a conjugação dos problemas e dar o título diagnóstico, vocês precisam dizer qual a versão que vocês estão utilizando, tá? Bem, Nanda é uma das taxonomias diagnósticas, a gente tem também a CIP, mas a CIP, num outro vídeo, a gente vai estar conversando com vocês para estar aprendendo a entender e a manipular esse documento, no caso o livro, que é a grande dificuldade, não vou revelar o nome do aluno, é a grande dificuldade que todos vocês acadêmicos, todos nós mestres, professores, mestres, doutores, que não é uma dificuldade só do acadêmico, tá? E todos vocês, futuros enfermeiros, têm para poder, vamos dizer assim, identificar o diagnóstico. É muito comum vocês já encontrarem as folhas com xizinho para marcar, tá? Impedindo a autonomia, impedindo a criatividade, a amplitude do diagnóstico, né? E, na verdade, o livre-arbítrio aí de vocês, alunos e docentes e enfermeiros. Então, todos sabem que o papel com o xizinho, que não sai, é muito comum o enfermeiro que a gente vai na instituição, fala sem querer colocar esse aqui, olha, sem querer colocar o nome, mas mais ou menos isso, eu sou contra, porque a gente pode fazer direto na folha de evolução, tá? A folha de evolução é uma coisa que não se trata, não se fala em X, se fala descrevendo. Claro que tem critérios que já coloco aqui para facilitar, para ampliar, mas o livre-arbítrio da escrita é fundamental aí para vocês. Esse aqui, no caso, um outro, tá? Que é um outro documento também que mostra aqui a marcação de xizinhos, que facilita, mas ela por vezes até complica ou limita o trabalho de vocês. E na minha análise, não é que emburreça, mas ela desacostuma o cérebro do enfermeiro a fazer o raciocínio clínico, o pensamento crítico segundo os padrões científicos. Atualmente, vocês aprenderam, né? Eu tenho trabalhado muito com raciocínio de Risner, mas segundo o Nanda Niknock, a gente trabalha também com a metodologia OPT, que é a metodologia que faz vocês, todo trabalhador, todo enfermeiro acadêmico, a raciocinar de que todos os problemas visam um resultado que é o contrário, né? Que é o contrário ou pelo menos parte daquele contrário. E para alcançar esse resultado, você precisa saber qual é o nome, o título diagnóstico, organizado em características definidoras, fatores relacionados e condições associadas ou fatores de risco, para que vocês possam então organizar o seu plano de acordo com os paradigmas ou metaparadigmas, ambiente,
sujeito, enfermagem e saúde, tá? Lembrando então esses metaparadigmas: ambiente, o local que você assiste a pessoa. Uma pessoa que chega numa emergência ou que é encontrada num domicílio com uma cetoacidose diabética, ou, vamos lá, vamos tirar o diagnóstico médico, com sinais de perfusão tissular periférica prejudicada, com troca de gases prejudicado, com... aí vamos de cara para os sinais mesmo, de fato, sinais e sintomas: saturação de O2 reduzida, frequência cardíaca aumentada, frequência respiratória aumentada, pele fria, mãos pegajosas, sudorese intensa, alguma coisa em torno da confusão mental. Então, você já tem aí paciente relatando também dificuldade de respirar, utilização de musculatura acessória. Você já está aí diante de um grande caso para você trabalhar a sua prática mental para começar a fazer a diagnose e enfermagem. Eu lembro também que esse livro, assim como as demais edições, ele é um livro que é para o resto da vida. Esse livro de diagnóstico, o livro dos resultados, tá? E o livro das intervenções. Ou seja, NIC, Nurse, classificação das intervenções de enfermagem, então ao contrário, onde você tem o título das intervenções, do grupo de intervenções e todas as ações a serem prescritas. Muito comum os enfermeiros e alunos confundirem essa prática. O outro livro é o livro que vai ajudar vocês a fazer a classificação, a busca pelos resultados e os seus indicadores, ou seja, a saúde. Só lembrando também que, fazendo uma analogia com os paradigmas, a NIC é exatamente a enfermagem, é exatamente a autonomia que você vai ter através das suas ações científicas, nos grandes grupos de ações ou prescrições ou procedimentos e os procedimentos propriamente ditos. Então, se for fazer uma analogia com o metaparadigma, todas as intervenções e as ações dentro das intervenções é a enfermagem. Toda a saúde é o resultado e os seus indicadores de avaliação, se foi alcançado ou não. E o diagnóstico, na verdade, é justamente o que a gente tem lá dentro do ambiente e do sujeito que a gente vai estar trabalhando esses dados onde você vai estar fazendo aí uma coligação. Mas vamos então ao que interessa. Nessa primeira etapa, a gente então vai aprender a manipular. Primeiro que eu acho que o aluno ou o enfermeiro, ele precisa aprender a trabalhar com sistemas que facilitam a vida do enfermeiro, tá? Eu apesar de estar trabalhando com ele há 2000, eu tô com uma preguiça danada, porque eu já poderia ter colocado aqui os principais diagnósticos ou colocado uma classificação, tá? Por exemplo, dos diagnósticos que eu tenho para, por exemplo, um paciente, se eu quiser fazer uma analogia a pacientes, por exemplo, portadores de doença renal crônica, eu já poderia colocar aqui os principais diagnósticos do doente renal crônico. Diabetes, o paciente portador de diabetes. Então, essa metodologia, esse critério que vocês vão estar adotando é um critério de vocês, sabe? Porque facilita a busca. Bem, o livro de Nanda, ele tem duas partes iniciais. A parte 1, que é uma parte que traz pra gente, foi uma das coisas que a gente pediu aí o segundo período todo. Eu preciso que não existe usar nada sem você ler as partes introdutórias. Então, a parte 1 de Nanda, ela traz a introdução, traz o histórico da edição de diagnósticos, traz uma demonstração da alteração das revisões e a organização e divisão e governança na organização. De repente, olha só, me dá essa sua foto.
quais seriam, né, os dados desse paciente diabético, né, que eu tenho aqui, nesse pé. Esse é um pé diabético. Que diagnósticos de enfermagem eu teria aqui? Então, aqui a gente tem só um pé, mas a coleta de dados não é só o pé. Mas, se essa pessoa chega numa crise, numa cetoacidose e num momento de emergência, a gente vai ter que lembrar a prioridade aonde ele está chegando, quais as autonomias que eu consigo exercer, que são as intervenções, para eu poder então alcançar os indicadores. Bom, então a parte 2 desse livro, ela traz os fundamentos. Olha aqui, outra parte que é fundamental, gente. Eu sei que talvez no período não dê, num período de estudo, quando vocês estão começando a acompanhar, a conhecer a diagnose em enfermagem, segundo a taxonomia de Nanda, mas é fundamental a leitura. Eu recomendo veementemente a leitura dos 2 capítulos introdutórios de Nanda. Nesse capítulo, vocês vão ter os fundamentos do diagnóstico, tá? Como que se organiza o diagnóstico, o que ele significa, que na verdade é a organização dos focos dos problemas. Você vai pegar os problemas e vai trazer em grandes grupos, que segundo o raciocínio de Risner, a gente entra aí com a metodologia ou com o ato de caçar lacunas. Por quê? Porque é a partir da caça às lacunas que eu vou ampliar os meus entendimentos, tá? Vamos dizer assim, a minha investigação, a minha averiguação das necessidades de enfermagem desse paciente. Então, a gente tem raciocínio clínico, a gente tem a introdução à taxonomia, a gente tem as especificações e definições da própria taxonomia. Nós temos as principais perguntas, que são perguntas que vão esclarecer muito vocês, tá? E o glossário. Então, nesta parte, eu tenho aqui uma orientação do que eu sugiro que vocês busquem. De imediato, peguem esse quadro. Esse quadro, ele traz etapas entre a avaliação do paciente e o diagnóstico. Quais são as ferramentas, né, numa parte inicial, ele orienta quais as ferramentas de avaliação inicial e de triagem. Como que vocês analisam os dados? Eu uso muito o raciocínio de Risner, tá? Mas aqui está dizendo o seguinte: o que os dados semiológicos, normalmente quem faz sistematização, automaticamente, concomitantemente, já está fazendo a disciplina de semiologia ou de semiotécnica, tá? Avançada, básica, em algumas unidades falam instrumentalização do cuidado, mas é o momento que ensina o aluno, o graduando de enfermagem, a avaliar, a pesquisar dados. Então, vocês pensam que a gente passa muito tempo ensinando coleta de dados e a organizar os dados dentro desse raciocínio científico da enfermagem, porque é a partir deles que você vai fazer todo o plano assistencial. O agrupamento dessas informações, o raciocínio de Risner traz isso muito claro para a gente. É o momento que você pega uma tabelinha ou mental, ou você joga lá no sistema, ou no papel, tá? Você vai lançar todos os dados, por exemplo, daquele pé diabético. Além do pé, o que mais? Dados de identificação importantes. renal crônico também. Dados de